Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Bearers of communion, Lord, hear us, we pray. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo che ci chiami a condividere con gli altri, riuniscici nel tuo onze herder, u zoekt allen die verloren zijn, u bezoekt hen die verlaten en alleen zijn, schenk hen uw liefde. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Espíritu Consolador, tú depositas en nosotros una esperanza y una alegría. Colmanos de tu amor. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Esprit consolateur, tu suscites comme nous un amour qui pardonne. Viens en nous, Saint-Esprit. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ó Senhor, de quem procede todo o bem, concede que, com tua santa inspiração, cogitemos o que é bom, e por tua orientação misericordiosa o executemos, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva, a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus para o dia de hoje está em Marcos capítulo 3, iniciando pelo verso 20. Desça como a chuva, a tua palavra, e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si.
Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-o, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. Mas parece, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs, e estão lá fora à tua procura. Então lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Que Deus nos abençoe nesse novo dia. Hoje estamos iniciando um novo tempo comum de Pentecoste. E esse tempo vamos caminhar junto com a tradição da comunidade do Evangelho de Marcos, ano B. E muito especialmente hoje, o Evangelho se abre para o diálogo das relações de conflito. Junto a isso, o Evangelho nos traz o contexto da radicalidade das decisões. E aqui posto a decisão do seguimento a Cristo, que expressa vida em abundância e que se emoldura no amor. O amor que lança fora todo medo. O texto do Evangelho de hoje apresenta Jesus em contato com a humanidade sofrida e à margem. E a multidão afluiu até ele, que nem podiam comer. E a relação de atender a multidão, Jesus se depara com duas situações conflitivas. A família, que considera Jesus estar fora de si. Algo como dizer, ele está louco. E de outro lado, com os representantes da tradição religiosa. Os escribas diziam: ele está possesso. Pensem a situação complicada. De um lado, sua família, e de outro, os representantes oficiais da tradição religiosa, que vieram de Jerusalém para espiar aquele que estava curando, fazendo prodígios, perdoando pecados, trazendo cura e reunindo o povo. Porque a presença de Jesus representava ameaça. É neste contexto que Jesus lança duas comparações indicando o absurdo de seu raciocínio. Não se pode manter um reino dividido, nem a casa que se levanta contra si mesmo. E o contexto do texto do Evangelho é nos fazer mergulhar ainda mais profundamente no ambiente da radicalidade. Da radicalidade que é
o seguimento a Cristo. E aqui é o momento da escolha. E aqui é o momento da radicalidade, da decisão. E a radicalidade é fazer a vontade de Deus. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, diz o Evangelho, esse sim é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. E, portanto, fazer a vontade de Deus é um chamado a romper com a mesmice. É mergulhar no fazer, no se envolver com as pessoas, no se deixar participar da vida da outra pessoa. E eu espero em Deus que a pandemia que está aqui no meio de nós nos ensine que nós não nos bastamos, que cada qual de nós não somos sozinhos, sozinhas, que cada pessoa necessita da outra. E ainda muito mais, que podemos e que precisamos e que necessitamos ter muito mais empatia e solidariedade. A radicalidade é fazer a vontade de Deus. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. O que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é sentir-se forte, apesar do medo. Fazer a vontade de Deus é romper com as amarras que nos prendem a qualquer sistema de opressão. Fazer a vontade de Deus é abrir os olhos da fé para que vejamos o eterno que se esconde no tempo. Fazer a vontade de Deus é sair do modo paralisante e fazer algo. Se deixar fazer algo para alguém. E eu lhe digo, sempre há alguém aí do seu lado precisando que seja feito alguma coisa. Finalmente eu quero lhe dizer, se você quer isso para a sua vida, tenha uma atitude radical. Mova-se, tenha uma atitude radical, porque esse é o tema do Evangelho. Vamos viver a radicalidade do Evangelho de Jesus. E essa radicalidade do Evangelho de Jesus, ela nos traz o modo que é orientado pelo amor. Porque sempre o perfeito amor lança fora todo medo. Amém. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast de Mensagem de Fé e Esperança.
Produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.